Boa noite a todos. O nosso Caso a Caso começa agora às 18 horas. Eu não sei vocês, mas eu tenho estado viciada em true crime. Eu tenho visto tantas notícias, tenho assistido série, tenho tentado aumentar o meu repertório. Mas confesso para vocês que hoje, olha, essa hora estou no café. Porque tive uma noite terrível, sonhei. Não sei se vocês viram aquele caso ontem, daquele ritual macabro com velas. Enfim, eu estava dentro do crime e os meus sonhos e pesadelos começaram ali a se misturar. Meu Deus, que susto! Não sei como tem sido para vocês. Hoje a gente vai falar de alguns crimes e de algumas questões que talvez até vocês já tenham, com certeza, tenham ouvido falar. Eu sou a Lala Fonseca e a gente vai mergulhar nos detalhes desses casos. A gente está falando de P. Diddy, a gente teve algumas atualizações. A gente também vai falar em relação ao perdão presidencial de Trump. Vocês chegaram a ver isso? A gente vai falar da família do homem que deu aqueles 61 socos na namorada. Essa família chegou a se pronunciar e teve algumas pequenas atualizações. A gente vai falar disso. E para finalizar, algumas atualizações em relação ao caso de Interlagos. Lembram do Adalberto, aquele que foi encontrado num buraco? É exatamente esse. Para compor nossa mesa hoje, estamos aqui com a perita Alessandra Moraes e a advogada criminalista Alessandra Girardi e, muito em breve, com a querida delegada Raquel Galinatti. Por favor, boa noite. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, tudo bem? Vamos lá. E aí, pessoal? Boa noite de vocês por aqui no chat. Oi, Cris. Boa noite. Fiquei muito feliz de ver você me seguindo no Instagram. Boa noite, Boris. Boa noite, Tainá. Boa noite, Rafa. Vocês aqui na nossa audiência cativa. Ellen, boa noite a todos. Bom, vamos iniciar com o caso do P. Diddy, que acho que esse interessa a muitas pessoas, né? Sean Diddy Combs, ou P. Diddy, foi um dos maiores nomes da indústria musical americana. Dono de um verdadeiro império, gente. Moda, bebidas, ele viu tudo começar a desmoronar em meio a acusações gravíssimas de violência e exploração sexual. Após denúncias de sua ex-namorada, Cassie, P. Diddy foi investigado por comandar uma rede de prostituição e abusos envolvendo drogas, violências e ameaças. Ele foi preso em setembro de 2024 e condenado em 2025 por 2 acusações de transporte para fins de prostituição. Gente, é um caso que, assim, acho que chocou a todos. Tive até pacientes no consultório, quando viam esse caso, ficaram com o estômago revirado, enfim. Ele foi absolvido das acusações mais graves, como o tráfego sexual e a extorsão. Mas segue preso em uma penitenciária conhecida por suas péssimas condições. A sentença está marcada para 3 de outubro e pode chegar a 10 anos. Mas espera aí. A gente tem uma questão aí em relação a Trump, né? E algumas mudanças e talvez um perdão americano. Não sei. Vocês têm mais informações desses casos? Olha, é assim, né? Complicado a gente falar sobre indulto, porque é um instituto complicado aqui no Brasil também, né? Sempre as pessoas acham que aqui no Brasil, pelo menos, não é de praxe que o presidente possa perdoar, né, um apenado. A gente tem alguns provimentos que trazem um certo perdão para algumas espécies de crime, mas o que é a possibilidade aí americana, que nos Estados Unidos é totalmente diferente, né? O nosso ordenamento jurídico, do nosso ordenamento jurídico, é que existe essa possibilidade, sim, que ele tenha o perdão presidencial antes dessa condenação. E o que isso significa? Significaria que ele sairia ileso da acusação, né?
Ele não seria sentenciado, porque lá nos Estados Unidos, todos os casos, eles vão a júri. A regra geral é ir a júri. Ou eles podem compor acordos, é um ordenamento totalmente diferente do nosso. Aqui no Brasil, só os casos de crimes dolosos contra a vida vão a júri. Então, os procedimentos são diferentes. O conselho de sentença lá entende pelo culpado ou não culpado, né? Absolvendo ou culpando. E aí, depois, o juiz vai verificar essa sentença. Por isso que esse prolongamento de resultado. E aí, nesse meio do caminho, o presidente, segundo as leis dele, ele pode vir a conceder um perdão judicial ali para aquela pessoa. E tratando de um caso com tanta repercussão assim, né? A gente tem várias questões que se colocam em debate que se isso acontecer, né? Tem uma questão política envolvida, talvez? Possivelmente sim, né? Mas o que a gente tem que lembrar é que nesse julgamento ele não foi julgado pelos estupros e pelas agressões. Né? Nos Estados Unidos existe essa figura de fazer o acordo. Mesmo que seja um estupro, que seja uma agressão e até para homicídio, ele pode pagar uma quantia para a vítima e não ser denunciado no processo crime e não ir para a cadeia. Né? Então, tudo que foi levantado dele, de estupros, de tráfico sexual, ele foi julgado por uma pequena parte desses crimes. É por isso que, às vezes, a gente acha que a pena foi muito branda. Né? E, realmente, se a gente for considerar o todo de tudo que ele fez, qualquer pena que ele pegar é muito branda, ainda que sejam 30 anos. Mas ele não estava sendo julgado pelos estupros e pelas agressões. Né? É isso que traz para a gente um sentimento de injustiça mais do que justificado. Né? Porque a gente vê um cara que fez tudo isso, que fez mal para tanta gente, que drogou, que estuprou, que agrediu, que extorquiu, que talvez esteja até envolvido em alguns homicídios, inclusive de gente famosa, sair pela porta da frente. Isso é uma afronta, né? É uma afronta, é sambar na cara da sociedade. Eu estava, inclusive, vendo no Além da Notícia com o Paulo Matias, pela manhã, que tem uma questão de uma fiança, né? De 40 milhões. Ele ofereceu 50 milhões, 50 milhões. para ficar livre até dia 3 de outubro, que é quando sai a sentença dele. Né? Que não sabemos qual que vai ser. Temos aí o mínimo e o máximo, mas esse cara tem muito dinheiro. Para ficar aí 2 meses e pouquinho livre, ele ofereceu 50 milhões de dólares. Né? Eu nem sei quanto é que dá isso em real. Acho que eu não sei nem escrever esse número em reais. Sim. Agora, ele foi condenado por transporte para prostituição e não por tráfico sexual? Não. Não, ele saiu da Lei Rico. Isso. E o que muda? Ele foi absolvido, né? O júri entendeu que, diante da dúvida, né, ele deveria ser absolvido. O Conselho de Sentença julgou assim. Lá nos Estados Unidos, né, o Conselho de Sentença tem que compor essa decisão. É um pouco diferente daqui. Como a nossa doutora trouxe, aqui, os crimes dolosos contra a vida não é possível compor um acordo. Em pouquíssimos crimes aqui no Brasil a gente consegue compor um acordo. E em situações em que o réu é primário, que tem bons antecedentes, ele não pode estar investigado por mais nada. Então, esse benefício do acordo aqui é muito, muito restrito. Mas lá é a prática. É comum que se façam acordos, e acordos milionários, inclusive, que as pessoas ficam impunes de alguns fatos criminosos, né? Talvez punidas porque compuseram um acordo, mas não realmente julgadas. E aqui, nessas outras acusações que foram a júri, o Conselho de Sentença entendeu pela absolvição, né? Porque entendeu pela dúvida em relação ao cometimento desses delitos. E aí é o que não satisfaz a sociedade, que pede, né? Se inconforma com tantas notícias que a gente teve e com a possibilidade de uma pena tão pequena. Perfeito. Leandro e Andressa, Paulinha estará de volta até segunda-feira. Ela está passando um períodozinho de férias em Campos, descansando e fazendo um crochê. Então, logo mais ela está de volta. Eu vou pedir para vocês aquele like, que vai ajudar muito aqui o canal. A gente está com 80 pessoas e vamos continuar um pouquinho mais no caso de P. Diddy, né? Porque a fortuna despencou de quase $1 bilhão para 400 milhões.
Ele perdeu contratos como marcas de Ciroc e viu sua grife de roupas sair das lojas. Sua gravadora ainda existe, mas fica longe do auge. Além das multas criminais, Didi enfrenta processos civis que podem gerar indenizações milionárias e ainda possui imóveis de luxo, mas o patrimônio está ameaçado pelo avanço da justiça. E aí talvez tenha uma grande reviravolta com a saída dele, né? Talvez uma série, por que não? Sim, porque tem uma proposta de série na Netflix, né? E é capaz de fazer e é capaz de ele ganhar muito dinheiro com isso. O Rafael fez a conta aqui pra gente, dá 280 milhões 160 mil reais Meu Deus. por muito 2 meses de liberdade. Né? Então imagina o tanto que ele tem. Né? Porque é uma coisa que ele não é burro. Né? Então ele vai saber capitalizar, inclusive em cima disso. Com Eu não certeza. tenho nenhuma dúvida. Ainda mais vindo, se vier um perdão presidencial, Meu aí Deus, realmente é o mito do herói se Eu não construindo. acredito nisso, ou eu não quero acreditar nisso. Né? Eu As me pessoas- recuso a colocar fé nisso, porque é um tapa na cara de todo mundo. As pessoas na porta do julgamento, né, Sim. comemorando. Então tem público para tudo, né? Tem apoiadores e tem as pessoas que estão inconformadas. Então eu não descarto a possibilidade dele ainda ganhar um belo dinheiro com essa situação toda que ele vem enfrentando. Não, ele vai saber capitalizar tudo Vai. isso. Não Mas tenho como que a dúvida. condenação poderia impactar os processos civis em andamento? Poderia ter um impacto? Olha, se for direcionado, se for vinculado um processo no outro, pode corroborar a ideia de ter uma indenização, né? Mas aqui o que a gente vê é que alguns desses processos cíveis que ele enfrenta, a parte criminal já foi resolvida via acordo. E aí permanece a questão civil para discutir uma possível indenização. Então, é claro que se ele for condenado, a gente, né, sempre utiliza no processo essa questão pessoal do réu ali que está sendo discutido ou do requerido que vem sendo processado. Mas aqui, pelo que nós temos, não é... A parte criminal já foi resolvida. E aí o pessoal está discutindo realmente uma questão de indenização em relação aos crimes praticados por ele, que foram terríveis, né? Sim. Sim, aquelas imagens terríveis que a gente viu contra a Cassie, aquilo já foi resolvido. Aquelas festas que Que existiam... ele bate nela, aquilo foi resolvido por alguns milhões de dólares. Ele não Certo. foi pronunciado porque ela fez um acordo com ele para não ser denunciado pelo crime, um acordo ali financeiro. Então, aquilo que chocou muita gente dele batendo nela no corredor e outras vítimas também que o acusavam de estupro, ele não vai responder por isso, porque já foi resolvido. É isso que dói na gente. dói muito, né? dói Porque a gente quer ver muito. preso. É. Assim como outros agressores de mulheres aí. É Essa- capaz que ele saia assim, sem fiança, pela porta da frente, já cumpriu um determinado período. Sim. Dependendo da quantidade, da dosimetria da pena que ele vai levar, talvez fique 1 ano, 2. Aí vai depender gente. do juiz, né? Ainda não tem confirmação oficial, mas a possibilidade de um indulto está sendo realmente tratada como real. Se acontecer, então Didi poderá sair da prisão antes mesmo de receber a sua sentença definitiva, né? Espero que não. Também não. Realmente, nesse contexto, um perdão presidencial significaria a liberdade, né? Sim. Isso sem sombra de dúvida. Agora, quem está pressionando a Casa Branca a favor de Didi? O que vocês pensam? O que será que ele sabe? Olha... Não sei, são ilações da minha Não, mente. sim, a gente está aqui Sim, para... né? sim. Vozes da minha cabeça. Mas quantas horas de filmagens ele tem? De quantas pessoas? Né? Porque isso seria um tiro no pé político. Seria. Cara, Porque existiam fizer naquelas isso- festas políticos, artistas Opa! famosos, tinham muitas Sim. pessoas e ele poderia... Quem ele está chantageando com esses vídeos? Certo. Porque as free coffees eram filmadas. Tinham equipes de filmagem que só faziam isso. Tanto aos white parties quanto as free coffees. O que será que ele tem ali? Para chegar a essa pressão no nível de Casa Branca... Né? Lembra que no começo a gente estava falando... quantos artistas vão ser revelados, vão ser envolvidos? Nenhum. Nenhum entrou nesse rolo. O que aconteceu aí nesses bastidores? algo realmente Sim. a se pensar e se considerar quando a gente começa a pensar numa questão de um indulto e quem são as pessoas envolvidas. Quem são as pessoas que estão nessas filmagens fazendo o quê e com quem?
E também tem um risco muito grande, né, pro Trump, em questão de eleitorado também. Sim, se ele compra uma sim. briga dessa, né? Sim. Se envolve num processo desse tão assim, mundialmente conhecido, né? Com uma repercussão mundial, mas tem essa outra questão de que ele pode estar sendo pressionado por... Pode até ter questões pessoais, né, envolvidas. Não sabemos. A gente não Exato. sabe. Não, porque assim, Exatamente. eu não vejo nenhuma vantagem política pro Trump. Não sou especialista em política, tá? Sou especialista em homicídio, é outra coisa. Eu também. Mas eu não consigo ver nenhuma vantagem política em dar indulto pro P. Diddy. Né? Se alguém aí é especialista em ciências políticas, conta pra gente no site. Porque eu não consigo ver grande vantagem. Pessoal, boa noite. Aqui recebemos a delegada Raquel Galinatti, nossa especialista em causas até da mulher, violência feminina. Admiro muito a delegada Raquel. Falei dela ontem aqui com vocês. Obrigada, Raquel, pela sua presença. E vamos entrar no caso dos 61 socos. Nossa Podemos? Senhora, vamos. Lala, é sempre uma satisfação estar aqui, Alessandra. Doutora Ana. Nossa, essa bancada tá muito power, né? E vamos destrinchar os meandros da criminalidade. Vamos lá. O caso do Igor Eduardo Cabral, o ex-jogador de basquete, que vocês viram até em diversas imagens, né? Espancando a namorada dentro de um elevador, com alguns desdobramentos sobre surtos, ciúmes, ameaças. A gente teve alguns pronunciamentos da própria família, né? E da vítima mesmo. Então, o ex-jogador de basquete, de 29 anos, ele foi preso em flagrante após agredir a sua namorada Juliana Garcia dos Santos, com mais de 60 socos, dentro do elevador. Ela mora em Natal, Rio Grande do Norte, e o caso foi registrado por câmeras de segurança e investigado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio. Pelo que sabemos, né, o porteiro viu as imagens das câmeras de segurança e acionou a polícia. E, pelo que eu entendi também, o ex-jogador largou, né, a namorada dentro do elevador e quem acabou auxiliando foram os vizinhos. A delegada responsável apontou ciúmes como motivação principal, pelo que eu vi. Ele disse que pegou mensagens no celular dela, o que nada justificaria, obviamente. Mas essa teria sido a principal motivação da agressão. Após uma discussão sobre essas mensagens, a vítima, temendo uma agressão em local sem câmeras, optou por permanecer dentro do elevador e foi atacada. Ela também sofreu violência psicológica grave anteriormente. Então, esse é um dado novo do caso, incluindo incentivo ao suicídio por parte do agressor. E pelo que eu estava vendo também, teve alguns outros desdobramentos, inclusive com depoimento de uma mulher trans se relacionando com o ex-jogador de basquete. Então, como que é a dinâmica de relacionamentos, delegada? Ciúmes, como que pode evoluir para casos de violência, feminicídio e, enfim, partir para violência física, né? Porque a verbal já começa a acontecer. Lala, você sabe que para vir para cá hoje, eu sabia que a gente ia analisar esse caso, eu resolvi dar uma estudada e inclusive escrevi um artigo que vai ser publicado no blog do Falso, no Estadão. E aí eu vou fazer, e acredito que a sua audiência, a audiência aqui do Caso a Caso, é uma audiência qualificada, então a gente pode entrar em algo um pouco mais aprofundado. Aí aqui, para quem ama criminologia, para quem ama filosofia relacionada ao direito penal, eu vou falar um pouquinho do Foucault. Michel Foucault, Vigiar e Punir. Para um criminoso, naquela época, Michel Foucault desenvolveu os panopticons de Jeremy Bentham. Significa o quê? Tirava ali aquela punição física, a punição de tortura, a punição relacionada à pena realmente física, para uma pena mais psicológica, para algo que seria monitorado e vigiado constantemente, julgado, e aquilo ali poderia censurar o inconsciente coletivo na tomada de decisões, inclusive norte de comportamental. Mas nós estamos falando em quê? Em criminosos, em pessoas que cometem crimes. E aí a gente está falando de Michel Foucault, na sua obra
super renomada e famosa mundialmente, de 1975. Mas a mulher não. A mulher na nossa sociedade não precisa ser criminosa para estar sendo vigiada e punida. E aí eu faço essa analogia. A mulher, ela está o tempo todo sendo monitorada, observada, vigiada, julgada. Inclusive por outras mulheres. E aí que eu vou entrar também, que tem a parte do que eu faço essa reflexão. E isso tudo tem essa pecha social, Lala. Por quê? Porque faz com que a mulher acredite que para que ela seja aceita, ela tem que ter um homem do lado. Sim. Caso contrário, ela vai ser mais vigiada, mais censurada, mais criticada, mais cobrada. Invalidada, talvez? Também, desqualificada, e independentemente da posição social, cultural, educacional, mulheres de todas as classes, tanto sociais, econômicas e culturais e educacionais. E ali, a mulher, ela... E aí, quando a gente pode avançar, se eu posso avançar um pouquinho mais... Vamos. E quando a gente fala nessa roupagem, obviamente, ela não é somente por homens. Ela é feita por mulheres que estão já inseridas numa sociedade construída de forma equivocada, patriarcal e machista. Não tem como negarmos isso. Não. E nesse sentido, essa mulher aprendeu a jogar o jogo. Esta mulher que aprendeu a jogar o jogo de forma desequilibrada. Pera, mas como assim aprendeu a jogar o jogo? A mulher que já está inserida nessa sociedade, e eu tô falando de mulheres que têm a síndrome da abelha rainha. Alguém já ouviu falar nisso? Não, por Essas favor. mulheres que têm a síndrome da abelha rainha são justamente as mulheres que perpetuam de forma mais severa essa desigualdade entre homens e mulheres. São aquelas que aprendem a jogar o jogo e sabem que, para que ela seja aceita, ela tem que aceitar essa desigualdade. Ser submissa Essa e estar injustiça. naquele papel patriarcal de que a mulher está servindo o homem. Sim, e por isso que ela fomenta, e ela é educadora. E aqui eu não tô sendo machista, mas eu tô sendo realista. Quem educa as crianças, os filhos, na maior parte, São as mães. são as mães. Tudo bem, eu tô falando 50 anos atrás, mas quem me educou foi minha mãe. Ah, mas você tinha pai e mãe? Tinha. Mas o que valia era a educação da minha mãe. Então, quando a gente fala nisso, e hoje, avançando um pouquinho mais, claro que não mudou muito. Claro que a gente sabe que a palavra que prepondera na maior parte das famílias é a palavra da mãe, na educação dos filhos. No norte, na construção desses homens que estão vindo. E essa mulher que de forma mais severa julga ainda outras mulheres de forma mais severa, perpetua essa sociedade que nos julga 24 horas. Então, o que faz? O que tem a ver uma vítima que apanhou? Você está querendo culpar uma culpabilidade, uma responsabilidade da vítima? Não. Mas aquela vítima aprendeu que ela tem que suportar o insuportável. Aquela vítima aprendeu que se ela impedir uma falta de educação, um abuso, uma falta de respeito, ela pode estar sendo mimizenta. Ela pode estar encalhada e solteira pro resto da vida. Então vamos suportar o insuportável. E aí, gente, aí é um recado para todas e todos que estão nos assistindo. Não dá para aceitar o que nos faz mal ou o mínimo nos deixa desconfortável. Porque tem muitas relações tóxicas que o ciúme, né? Muitas vezes, ele está com ciúmes de mim, que bonitinho, me ama. Enfim, e não tem nada a ver com isso. É um sapato que machuca. Joga fora. Joga fora, esse sapato nunca vai prestar. Agora, é isso. O fato dele incitar o suicídio, o fato dele, né, incentivar o manipulação suicídio, total. ele estava mostrando para ela que ela não tem valor nenhum para ele, que ela estava fazendo um grande favor de estar com ela. E aí isso vai diminuindo a autoestima, né, da mulher, vai tornando ela mais suscetível e sujeita àquela relação, e aí trazendo um pouco do que a delegada falou, né, o quanto que eu vou ser invalidada socialmente perante minha família, perante meus amigos, perante quem me conhece, se eu terminar essa relação, né, e aí eu acabo tolerando e sustentando e suportando algo que seria... Vai ouvir aquelas Sim. coisas. Ah, mas você já tem 30. Ah, mas você já tem 40. A mais. Sempre tem o mais.
Ah, é porque ele me tratou mal. Ah, mais ele estava nervoso. Ah, como vários comentários em rede social que eu vi. Ah, mas o que ela fez? Exato. Tem que ver o outro lado. Que outro lado? Ela foi Não, encurralada. ela foi desfigurada. Ela foi desfigurada. Não existe outro lado. E indo de encontro com o que a doutora Raquel falou... De encontro não, ao, né? Ao Porque você vai encontro... concordar. Que eu sei que a gente concorda demais. Muito. Com o que a doutora falou, eu falo para as mulheres prestarem atenção na angústia. É o único afeto que não mente. Onde você começa a sentir angústia pela presença, pela Ansiedade. palavra, a ansiedade. A ansiedade engana, a angústia não. A angústia, gente, pra quem não sabe, é aquela dor que vem no peito e sufoca, dá uma sensação de sufocamento. E você tem uma vontade de chorar, sente E não um sabe buraco. de onde vem. Sim. Que não sabe de onde vem. Onde ela aparece, existe uma Gostei verdade. Sim. Gostei dessa tradução do significado Da angústia. Porque Ela não, fica ela não fácil mente. da gente compreender, porque é como se você... É uma dor física. É uma dor física. É quase físico. Você não sabe de onde vem. Muitas vezes, né? Não, tenta relacionar isso com alguma coisa. Onde ela aparece... Que momento que ela aparece. Em que momento Ou que ela o que aparece. você estava pensando. O que você estava pensando. É muito comum as mulheres se referirem à angústia quando está chegando a hora do cara chegar em casa. Ah, ele está chegando. Ou, quando ele está em casa, a pessoa está indo para casa e começa a sentir angústia. Não, se ele, Preste atenção, se ele, tem coisa errada aí. Se ele, de alguma forma, até ficava vigiando, olhando diferente, quando ela pegava no celular... Cada vez que ela pega no celular, mesmo sem estando sem ele, é o fato dela falar, nossa, mas eu tô angustiada, eu tô me sentindo Sim. mal. E ela nem sabe por que tá se É uma, sentindo dessa já forma. é uma Sim. situação de violência, né? O que Já a gente é sempre violência. fala é que é incomum, a doutora sabe, o homem já partir para um feminicídio ou para uma Não tentativa parte, de não é, feminicídio. não vai. Existe um ciclo de violência doméstica que vai começando antes. Você poderia né? esclarecer um pouquinho mais como que começa? É muito importante para as pessoas que estão Aham. ouvindo. Sim, a mulher quando... E aí que tá, a gente precisa traçar esses pontos que a doutora Raquel trouxe. Primeiro, a mulher não precisa dessa validação masculina, né? Então, nós não precisamos estar num relacionamento para sermos validadas. E as mulheres precisam quebrar essa ideia de que a gente precisa dessa sociedade patriarcal, que a gente Sim. precisa de uma relação com o homem para a gente ter valor. E às vezes cruel. até incentivado pelas Extremamente. próprias mães dessas filhas que estão passando por violência. Filha, é assim mesmo, você tem que aguentar. Sim, Ou não, mas ele é tão não bom provoca. pra você em algum ponto, em algum sentido. Mas é estimulada por ela própria. Ela não aceita. E eu vou... Não tô te cortando, mas Fique depois em que paz. você falar, eu vou dar um exemplo de agora. De 2 horas atrás. E aí o que a gente vê, a gente sempre vai ter o homem... ele tem um certo pudor ali como autor, como criminoso, né? Ele tem um certo pudor no início. Então, ele começa a ousar aos poucos. Então, ele começa com uma violência emocional, psicológica. Ele começa a ofender, ele começa a ameaçar, ele começa a cercear a mulher dos ambientes que ela tem segurança. Então, não é incomum que a gente veja num caso desse feminicídio tentado que há relatos que ela já não tinha mais amigas, que ela já não tinha mais acesso à família. Porque o homem ali, o agressor, que ele quer possuir a mulher daquela forma... Ele começa a cortar relações de segurança da mulher. Aí ele começa a limitar. Você não vai sair com seus amigos de trabalho. Deixa eu só trazer um exemplo. Por exemplo, ele vira e fala assim, sabe aquela sua amiga ali? Ai, ela é extremamente invejosa. Acho que você não devia contar nada da nossa vida para ela. Né? São pequenos comentários que vai isolando a pessoa de todas as relações de confiança que ela tem. E aí o fato dela poder dizer algo... ela já começa a questionar aquela pessoa. E aí ela mesma invalida as amizades, ela mesma invalida as relações, porque foi colocado na cabeça dela daquela forma. Isso, e a gente vê que há uma progressão dessa violência. Então, ele começa a ter discussões mais acaloradas. Ele nunca me xingou, dessa vez ele me xingou. Aí, daqui mais pra frente, depois ele vira um doce. Mais pra frente... Ele vem, pede desculpa, perdão, nunca mais vou fazer. É o perfil do agressor de mulheres. Traz a um doutora chocolatinho, sabe, uma isso. flor. E depois, na próxima, ele te pega no braço. E aí, às vezes, a mulher, numa relação já de... eu tenho filhos, ou eu tô numa segurança, ou nessa necessidade que nós somos criadas a ter essa necessidade.
E aí a mulher vai deixando passar. É quando eu falo em ciclo de violência, e a gente, quando vai, por exemplo, às vezes a um júri, como assistente de acusação, a gente tenta deixar muito claro para os jurados que isso pode acontecer. Esse ciclo já vem se demonstrando. E aqui a gente tem que deixar para as mulheres, né, doutora, que para elas observarem esse ciclo, observarem muito essa angústia, o que é inaceitável. Ele me chamou dessa forma que ele nunca chamou. Ele pôs a mão em mim. Porque isso pode chegar ao máximo que a gente tem, que é um feminicídio consumado ou uma tentativa, que aqui é o caso. Então, nesse caso dos 60 socos, na esfera criminal, existe alguma dificuldade, algum desafio para caracterizar como feminicídio? Tentativa de feminicídio, de forma alguma. A força descomunal dele em relação a ela, a forma como ele impediu a defesa, impossibilitou a defesa dela, encurralou, usou o seu movimento, inclusive físico, para que ele tivesse, eu tô falando física, ação da física, para que ele tivesse a rotação e uma potência máxima ao desferir os golpes na face dessa mulher. E aí tem outra situação. Geralmente as mulheres que são vítimas de feminicídio são vítimas, elas têm, em primeiro lugar, o seu rosto desfigurado. É a despersonificação, é a materialização da coisificação da mulher. É como propriedade e inutilização dela, como se essa propriedade não é minha, não será de mais ninguém. Eu vou desfigurar, eu vou tirar a roupagem de mulher, é uma propriedade. E ali, há 2 horas atrás, eu estava conversando, não vou falar o nome da minha amiga, uma delegada de polícia, muito bem sucedida, mas que está realmente sem chão, porque o casamento acabou. Mas há muito tempo ela já me fala, eu sinto sentimento de amizade, eu não sinto sentimento de amor homem fraterno. e mulher. E eu falando, mas o que impede você ter coragem de romper? Tudo isso que a gente acabou de falar. Essa construção social que inevitavelmente vai fazer parte da nossa construção mental, de que nós temos a obrigação de ter uma família perfeita. E se nós casamos, a nossa obrigação é permanecer. E se o casamento não der certo, o fracasso é único e exclusivamente da mulher. Então, eu falei assim, mas será que o que tá te fazendo mal, com essa angústia, ansiedade, essa tristeza, não é a desconstrução daquele sonho idealizado? Mas você acredita que no caso dela, ela foi permitindo que as coisas acontecessem e por uma questão de validação social ela se permanecia na relação e por uma fragilidade psicológica? Olha, ela não... Vou ser sincera que ela não... muito as pessoas não falam para as outras, porque, claro, você não quer acreditar que aquilo tudo está acontecendo, que aquele amor se transformou em outro tipo de amor, que o seu casamento não é como você idealizou. E claro que ela não... É óbvio que a minha amiga não me contou todas as nuances dessa situação. Mas a mensagem principal é: mesmo que não tenha agressão, mesmo que você tenha certeza que não é isso que você almejou como um amor de homem e mulher, você também... Isso eu não tô falando independência econômica, dependência emocional. Não tô falando de nenhum outro fator que prepondera também para que as mulheres não se livrem das algemas invisíveis de um relacionamento abusivo. Eu estou falando dessa amarra social, desse inconsciente coletivo que cobra com que, se a gente é uma mulher completa, temos que ter um casamento e temos que permanecer no casamento. Nossa, mas a gente está em 2025, a gente está falando numa metrópole. Mas é assim que funciona, infelizmente. E essa relação é totalmente umbilical quando a gente fala na agressão contra a mulher. Porque se a mulher não aceita nenhum desvio de tratamento, essas relações não se sustentariam. E aí os homens teriam que se reinventar em relação a saber que... Porque nenhum agressor começa sendo agressor. Todo agressor começa sendo um príncipe encantado. Tudo aquilo que aquela mulher idealizou. Nenhum agressor conquista uma mulher dando um tapa na orelha dela, gente. Todo agressor conquista mostrando a melhor parte dele. E é aquele bombardeio do amor
retirada do amor, isolamento, ignorar a presença dela, e essa manipulação deixa, assim, qualquer um fragilizado. A gente, é chocante ver o fato dele incitar o suicídio dela, né? A tentativa de suicídio. E aí eu pergunto para a perita os impactos físicos e psicológicos mais comuns em vítimas que sofrem agressões tão intensas e prolongadas. Você... Olha, depende muito de cada caso, de cada pessoa, de como cada pessoa, dos recursos psíquicos de cada pessoa. Mas num caso Mas desse, num caso imagina desse, dela. Olha, eu acho que feridas vão ficar. Né? Eu acho que as memórias vão ficar. Muito provavelmente ela vai ter dificuldades de relacionamento. Né? Porque ela já vem sendo agredida psiquicamente e fisicamente há muito tempo. Ele fala em surto. Eu não vejo surto, eu vejo intenção. Tanto que no bilhete que ela escreve, eu sabia que ele ia me bater. Então, não saí do elevador. Ele começou a me bater e disse que ia me matar. Isso não é característico de surto. Isso é característico porque de também intencionalidade. Teve uma questão associada que ele teria um diagnóstico de transtorno do espectro autista, que não tem nenhuma relação, e que ele teve uma crise fóbica de claustrofobia, mas a porta estava aberta. Não, mas eu acho que é importante a gente falar, né? Porque para quem não conhece, pode até colar. Né? Tanto é que isso em algum momento na cabeça dele fez sentido. Olhando o DSM, ele vai falar pra gente que a claustrofobia é um transtorno de ansiedade caracterizado por um medo intenso, desproporcional e irracional de espaços confinados. Ninguém fala em surto de agressividade dando 60 socos em alguém. Tá? O que a pessoa vai... Até tão direcionado pro rosto, inclusive, né? Ele não estava se debatendo sozinho. Se ele é fóbico num ambiente confinado, o principal comportamento é de evitação. Ele não vai entrar no ambiente confinado, ele vai ficar longe. Ele pode até ficar xingando ela de longe, mas ele não vai entrar. O que ele poderia apresentar? Fisicamente, taquicardia, sudorese, tremores, falta de ar, dor no peito, náuseas ou sensação de formigamento. São sintomas clássicos. Do ponto de vista emocional, pânico, desespero, dificuldade de concentração ou irritabilidade. Ninguém está falando num surto agressivo. E pelo que ela descreve, do que ele fez, do que ele ameaçou, enquanto ele batia nela, que ela não conseguia nem falar, né? Ela escreveu isso. Essa parte do depoimento foi o maxilar escrita dela foi totalmente porque ela deslocado. tinha fraturas no rosto que ela não conseguia falar. Não mostram nenhum descolamento da realidade. E ela faria, né, um processo de reconstrução facial, mas pelo inchaço que tá, pelos edemas que está, não é possível ser feito isso agora. Não, vai ter que aguardar. Inclusive, né, teve mais. alguns golpes na cabeça, fazendo com que ela tivesse uma certa confusão mental. E Lala, mesma coisa aconteceu há 3 semanas atrás com uma médica em São Paulo. Inclusive um casal do litoral de São Paulo, de Santos, estavam aqui na cidade de São Paulo e ele também desfigurou esta médica e também está passando por processos de cirurgia. Ou quando a gente fala em outros países, que a agressão também é com ácido, países principalmente que nem fornecem estatísticas de agressão contra a mulher, que são países tão fechados, principalmente países da Ásia, Emirados Árabes, esses países da África, em que as mulheres... Até um pouco pior, né, a situação feminina. Essas mulheres, elas são agredidas, e a gente não tem estatística desses países, porque eles não fornecem, são agredidas também e desfiguradas no rosto. Sim, na identidade. Outra mulher, 3 dias atrás, ela teve o seu rosto também incendiado pelo ex-noivo. Então, o rosto é o alvo. Sim, nos casos de feminicídio, onde isso é consumado, a doutora já viu vários, né? É muito comum o rosto desfigurado, o rosto e o ventre, que são os símbolos femininos. Também facadas nos seios, fogo, pisoteio, socos, instrumentos contundentes como pedra, taco de beisebol, sempre focalizados nessas regiões, naquilo que significa a identidade, naquilo que significa o feminino sobre o qual ele não tem controle. A objetificação, né? Ele quer ter pra ele, né? Então, ele tem o controle sobre aquele corpo da mulher, que se não for dele, não vai ser de mais ninguém. Inclusive, essa fala é comum nas ameaças. Você não vai ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Agora, peraí. Ele, pelo que eu tô vendo, ele começou essa discussão num churrasco, dentro do próprio condomínio. Eles acreditam que estavam na piscina, né, incluindo
o homem jogando o celular da vítima na piscina, uma crise de ciúmes. Aí a gente já começa, né, a se questionar se nesse churrasco havia álcool e se esse álcool poderia ter sido o suficiente para ele ter o impulso de agredi-la, né? Não sei o que vocês Olha, pensam. para mim, qualquer circunstância que vai ser levantada agora, qualquer justificativa, isso não exclui o fato do feminicídio tentado, né? Ali ele não consumou realmente a morte não se consumou por uma circunstância alheia à vontade dele, que é a tentativa. Porque, para mim, fica evidente que a intenção era matar, que o dolo direto em matar. Inclusive, ele falou, né? Eu Já vou foi te assim, matar, sim. Depoimento. Às vezes até testemunhas podem ter ouvido isso vai também ser trazido para o processo. E o que vale também a gente dizer aqui nesse espaço de informação é que hoje o feminicídio já é um crime autônomo, que eu vi muitas pessoas falando de tentativa de homicídio, e hoje em dia a gente já não fala mais isso, a gente já fala numa tentativa de feminicídio, que o feminicídio é um crime autônomo, com uma pena maior do que a pena do homicídio. Então a gente já tem uma imputação legal maior ali para ele. E ele não consumou aquela situação porque realmente, mas a vontade dele era aquela. E sabe o que é curioso? Ele está preso, ele tem claustrofobia, né? Mas ele tá numa cela com mais 6 e não teve surto pra cima desses 6. Aliás, eu tava até vendo, Não é inclusive, estranho? que ele pediu para mudar de cela, né? Para Tadinho. estar em outra cela separada, porque talvez, né, a gente poderia É porque ele vai ter... ser muito bem recebido É. na carceragem. Porque são crimes que nem o crime aceita. Né? Os estupros, os feminicídios, apesar desse aumento aí, eu trouxe até a estatística de 2024, nós tivemos um aumento de 19% nos feminicídios e também nos feminicídios tentados, e de 19%. Então, apesar da lei, apesar da informação, a gente não está dando conta disso. Tivemos uma queda nos homicídios de 5,4%, mas os feminicídios tem uma coisa que está assustando. Tá? E eu estou falando da relação entre 2023 e 2024. Entre 22 e 23 já teve um aumento considerável. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar em políticas públicas e educacionais, porque só o aumento da pena não está resolvendo. Exato, e encorajar mulheres também a buscar os canais que estão abertos para que elas relatem, para que elas já levem à polícia esses fatos que elas podem considerar pequenos, por exemplo. Se tivermos uma discussão, ele quebrou o meu celular, porque isso já pode te dar uma medida protetiva. Essa pequena violência em relação a um feminicídio tentado, por exemplo, isso pode evitar que o máximo aconteça. Então, nós temos que encorajar as mulheres para que elas levem isso, para que a gente não fique na cifra, né, doutora Raquel, nessa cifra que não chega para a polícia investigar. Inclusive, a gente sabe muito bem que as mulheres, muitas vezes, elas querem proteger o agressor. Então, a lei avançou no sentido de que as protetivas de urgência, elas podem ser deferidas mesmo que não haja relato de crime. As Sim. protetivas, elas podem ser deferidas de forma autônoma, independentemente de um crime ou não ocorrendo. Por quê? Porque eu não estou me sentindo bem com ele próximo de mim, eu estou com medo. Ah, mas qual é o crime? Ela não quer falar, mas ela pode peticionar uma protetiva, ela pode, através do na esfera cível, ou, né, peticionar de forma autônoma a medida protetiva. E Agora, a situação da medida protetiva existente, ele está em situação flagrancial, porque o descumprimento da medida protetiva também é crime. Então, se ele estiver, que já aconteceu com cliente minha, ele está no bar, na esquina da casa dela, acionou a polícia militar e o agressor foi preso em flagrante delito pelo descumprimento daquela medida que ele sabe que existe, que sabia que não podia estar ali. Agora, a exposição midiática da família, ela influencia no andamento do processo e na vida dessas pessoas? A exposição midiática... Porque a família expôs, né? A família expôs parte dessa questão e falou, se pronunciou sobre, né? Então, essa exposição influencia em algo? Porque acredito que só poderia piorar o caso dele? Não, a exposição para que ela rompa esse ciclo de relação? Nesse relacionamento, no caso dos 60 socos, a família se pronunciou, a família falou, né, sobre as agressões e falou, né, da violência. Ele já era agressivo, ele já tinha eu acredito que isso favorece a acusação, né?
a família expôs algo que já existia. Num caso midiático, claro que a imprensa, na mídia, toda essa questão, essas discussões que isso tudo vai influenciar no julgamento, mas eu também vejo positivo porque com a mídia, com a proporção que o caso vem tomando, também a polícia acaba investigando um pouco mais rápido e chegando a uma solução mais rápida. A família falou que não tem nada a ver, né, com essa relação e espera que eles não sejam perseguidos, porque pode acontecer, né? E a defesa alegou que o endereço divulgado não pertence ao acusado e que está causando transtorno às pessoas. Você está falando da família dele. Da família dele. A família dele não tem nada a ver com isso. Exatamente. Pelo amor de Deus. Não, a família dele... ou dela, agora eu entendi essa pergunta, se tem relação a esse relacionamento em si, né? Dela tomar decisões. Não. A vítima mais difícil de ser resgatada é a vítima de violência doméstica. Ela está, sim, com algemas invisíveis nesse relacionamento, aprisionada, subjugada pelo agressor. E muitas vezes, essa exposição e o holofote faz com que até de forma escondida, se a vítima não rompeu e não tomou a decisão de que realmente aquilo não é para ela, ela pode retomar o relacionamento. E, inclusive, as vítimas, e o que falta justamente nas mulheres é saber que essa dor da ausência, porque essas mulheres sentem dor da ausência, é melhor do que figurar como mais uma estatística de feminicídio. Mas as mulheres não têm coragem para romper a relação. Por que eu falo isso? Porque diversas vezes mulheres pagam a fiança para aquele que desfigurou ela. Sim, não é raro. Não. É um nível de Infelizmente, dependência não é emocional, né? É a um nível maior muito parte. raro, sim. A maior parte infelizmente. das vítimas paga a fiança para o agressor sair e não passar a noite na cadeia. Olha, a família dele se pronunciou porque as pessoas estavam indo atrás deles, né? E aí até tiveram questões aqui, né? Dizendo que eles eram do mesmo saco, que eles deveriam ser cobrados, que talvez ele seja dessa forma porque teve uma criação ruim, situações traumáticas. É uma tentativa, né, da população justificar uma atitude que é injustificável, né? Uma violência que uma pessoa cometeu e aí as pessoas vão atrás da família, como se a família fosse responsável. É porque e as culpada. pessoas ficam procurando explicação para o inexplicável. A única explicação que tem, por que ele fez isso? Porque ele quis. É isso, é simples assim. Porque é uma pessoa má, é um homem que não tem caráter, é um homem covarde. Quem era ele? Nada. Ele foi jogador de basquete em 2014. Estão colocando ele como se ele fosse da seleção brasileira. Mas ele nunca foi. Ele jogou no ano de 2014, ele representou o Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude na China, no basquete 3x3. Hoje é estudante de ciências contábeis, nem federado ele não é mais. Né? Então, às vezes as pessoas falam, porque é jogador. Não é. Porque ele jogador não é nada. tomava anabolizante, porque não, ele não é tentativa nada. de justificar. Ele chegou a atuar em alguns clubes amadores, no Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, mas ele nunca fez parte oficialmente da seleção brasileira, segundo a Confederação Brasileira de Basquete. Eu fui atrás disso. Porque as pessoas começam a colocar tudo no mesmo saco. Porque jogador é tudo assim. Porque é culpa da criação. Não. A culpa dele, o processo decisório que levou esse desfecho horrível é inteiro dele. Sim. Eu duvido que a mãe dele tenha ensinado ele a bater em mulher. Ele sempre foi impulsivo, ele sempre foi agressivo. Tanto é que ele tem BO de briga com os amigos em Cairós. Né? A gente encontrou isso. Então ele tem um histórico já ele tem um histórico, violência. Ele tem um histórico de violência. Né? Hoje, aos 29 anos, ele era estudante de ciências contábeis. É isso, né? Se tiverem mais informações, mandem pra gente. E as pessoas não devem fazer isso, porque até para uma responsabilização criminal, ela não passa, ela não extrapola a pessoa do réu. Ela não vai extrapolar a pessoa do condenado. O que seria extrapolar? Desculpa, doutora. Passar. A mãe não vai ser condenada por um ato que ele cometeu, né? O filho não vai ser condenado pelo ato que o pai cometeu. Então, assim, a conduta foi dele. Quem é o réu, quem vai ser o réu, né? Agora ele está preso preventivamente, tá
investigado ainda, mas provavelmente vai ser denunciado brevemente. Então, quem vai ser o réu da ação é ele. As pessoas não têm que ir atrás da família dele, ter nenhum tipo de... As pessoas estão perdendo um pouco do bom senso, Sim, né, é Lamar? até Que a gente vinha covardia, falando. né? É covardia você culpabilizar uma senhora, a mãe desse homem, por uma agressão cometida por um cara de 29 anos na cara. E Não faz nem sentido isso, gente. Parem, Agora, apenas A parem. Cris, querida Cris, grande beijo para você. Perguntou assim: o Estado vai dar amparo psicológico a essa vítima? Como que fica? Nós temos programas de auxílio psicológico para a vítima, né? E ela vai buscar, com certeza. O próprio Ministério Público oferece esse tipo de apoio, de programa. Então, as vítimas hoje, elas têm esse suporte, sim, por meio do Judiciário, do Ministério Público. Na realidade, eu acho que a vítima hoje, no sistema de justiça criminal, ela figura como mera coadjuvante. O sujeito de direitos é o criminoso. Para o criminoso, todo o holofote. Para o criminoso, todo o amparo. Para o criminoso, todo o respaldo legal e benesses. A vítima, seus familiares, com a vida destruída, ela figura como mera coadjuvante ou para a condenação do criminoso ou para a absolvição. Tínhamos que ter estrutura legal, nós não temos, por exemplo, nada que ampare a vítima de forma legal. É necessário uma proatividade da vítima para buscar o Estado, para que ela ali tenha algum certo tipo de proteção ou ressarcimento. Mas essa vítima, ela fica desamparada pelo Estado. O Estado, ele ampara o criminoso e seus familiares, até com auxílio reclusão. Então, essa é uma inversão no nosso país em que tínhamos que ter e avançar nessa discussão no âmbito legislativo. Dos nossos legisladores, para que a gente tivesse estrutura legal automática, que a vítima ali, ela tivesse uma proteção. Esse amparo, e a gente sabe que, mesmo que está descrito em políticas, em legislação, por exemplo, a Lei Maria da Penha é uma das melhores leis do mundo, uma das 5 melhores leis do mundo, mas não temos políticas públicas correlatas. Por isso que ainda é ineficiente a lei. A lei, quando não tem vontade política de estrutura de políticas públicas, ela se torna uma lei morta, inócua e que desprotege ao invés de proteger. É incrível. Exato. A minha fala foi no sentido de que existem programas, mas é evidente que pelo número de mulheres e o número de vítimas, como a delegada trouxe, nós temos uma ineficiência. Mas falta investimento. Faltam programas maiores, né? Mas existem alguns programas de proteção, de acolhimento psicológico por parte do Ministério Público, pelo menos aqui no estado de São Paulo a gente tem, e programas de controle dessa questão das medidas protetivas, mas eles acabam não sendo tão efetivos por conta da demanda, né? Que são muitos números, são muitas mulheres para serem protegidas. Mas, de certa forma, eles existem. Eu acredito que falta vontade política, porque a partir do momento em que o criminoso ele vai para o sistema carcerário, a família dele automaticamente pode buscar o auxílio reclusão. Essa vítima, ela pode processar anos o Estado, porque perdeu um ente querido. Ou porque ficou lesionada de forma permanente, ela teve uma lesão permanente, uma incapacidade permanente de algum membro. E aí... porque ele vai ser preso, mas ele não vai ficar pro resto da vida preso. E aí vai tendo atenuantes e vai tendo redução de pena. E aí uma hora ele volta a ter vida, mas ela nunca mais vai ter a vida dela. A segurança pública é um direito social que deveria ser uma obrigação o tempo todo cobrada do Estado. E aí a gente avança. E aí a responsabilidade seria objetiva. A partir do momento que uma pessoa foi roubada, furtada, violada sexualmente ou morta, o Estado teria que ter automaticamente a responsabilidade, inclusive indenizatória. Não é assim que acontece. A gente não tem leis para que dessa forma protejam as vítimas e o cidadão de bem que cumpre leis. Mas a gente tem uma lei que automaticamente ampare não só o criminoso, que está lá cerceado no ergástulo penal da sua liberdade, mas também seus familiares. Então, esse contraste, esse desequilíbrio que eu falo no sistema de justiça criminal, que a vítima é coadjuvante. O sujeito de direitos é o criminoso. Pesado, hein?
olha, estamos com 140 pessoas aqui. Tivemos 90 likes. Vou pedir para vocês, por favor, um like pra gente. E aí a gente entra no caso do empresário Adalberto Amarílio Júnior, que completou 2 meses sem solução. Ele desapareceu no dia 30 de maio após participar de um evento de motocicletas no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Ele foi encontrado morto dentro de um buraco em uma área de obras. Adalberto, após passar o dia com um amigo no evento de motocicletas no Autódromo de Interlagos, disse que eles tomariam uma cerveja e usaram maconha. Enfim. O corpo foi encontrado 4 dias depois dentro de um buraco de obras, sem lesões aparentes, mas o laudo pericial aponta morte por asfixia. Até a gente estava comentando uma vez que o capacete dele foi colocado ao contrário, né? E ele foi colocado dentro do buraco. A polícia suspeita de envolvimento de 5 seguranças que trabalhavam no evento, incluindo um lutador de jiu-jitsu com antecedentes criminais. E aí, como é que a polícia deve proceder em casos com vários suspeitos envolvidos, como o caso de Interlagos? A polícia está, assim, super avançada em relação a essa identificação dos possíveis criminosos. Inclusive, o ano passado, em dezembro, com a mesma estratégia, modus operandi, houve ali a morte, a execução de um catador de latinhas que rompeu obstáculos e ali estão presos e realmente condenados os criminosos que faziam parte desse grupo de segurança em torno do autódromo e que ali espancaram, torturaram até a morte o catador de latinhas que desobedeceu a ordem o ano passado, em dezembro, e pulou o obstáculo proibido e andou nesse local proibido. Já a polícia já cercou, já avançou demais, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, em relação à identificação dos possíveis autores. Mas, quando a gente fala que a polícia ela deve buscar a verdade possível dos fatos, possível porque a verdade real somente quem presenciou o autor e a vítima. Reconstrução desse caminho tem que ser extremamente responsável. O nosso tempo, o tempo midiático, o tempo do clamor social, o tempo, a rapidez com que a gente quer uma solução, uma resolução de um crime, não é o tempo, às vezes, do crime ser solucionado. Sob pena de injustamente você apontar de forma Errado, acelerada alguém que não seja o autor real do crime. Então, mais vale, infelizmente, um criminoso solto do que um inocente encarcerado. Então, é necessário, sim, toda essa responsabilidade meticulosa, todo esse trabalho realmente técnico, policial, legal, para que não exista equívoco quando indiciado e apontado como autor do crime, ou autores. Como perita, algo te chamou a atenção nesse caso? Olha, é um caso difícil, né? Não pela quantidade grande de vestígios, mas pela pequena quantidade de vestígios, né? A gente sempre fala aqui que quanto mais o criminoso planeja um crime, o cometimento em si e o pós-crime, mais vestígio ele deixa. Quanto mais ele tenta limpar uma cena, mais vestígio ele deixa. Ficam os vestígios, mais a limpeza. Nesse caso, não há premeditação. Foi um crime do nada. Então, a quantidade de vestígios é muito pequena. Você não tem a relação entre ator e vítima que você possa puxar esse fio. Por isso que existem várias linhas de investigação. Uma linha de investigação é uma coisa muito complexa. E 2 meses para tocar várias linhas ao mesmo tempo, gente, é corrido. Essas equipes estão 24 horas correndo atrás disso. Os laboratórios estão 24 horas tecendo todas as hipóteses, testando as hipóteses, ouvindo pessoas, né? Agora, eles fizeram a apreensão de celulares e computadores dos suspeitos, porém os dados foram apagados. Dos celulares? Dos celulares. Dos computadores. Né? Mas não tem como recuperar? Tem. Tá na mão da perícia. A perícia vai dar um jeito. Né? Ou dá se mais tem. trabalho. Dá, porque às vezes a hora que vem esses dados, eles vêm tudo de uma vez, né? Você imagina pegar tudo que tem aqui e jogar em cima de uma mesa. Aí tem que separar, tem que analisar, tem que interpretar, né? Porque não adianta o perito pegar um celular, degravar tudo e dar um calhamaço de papel na mão do delegado.
E Né? também Não é preservar assim. a prova. Sim. Como a Isso doutora... tem um tempo. Eu tenho que fazer o advogado aqui, né? Então, o que eu quero dizer? Às vezes as pessoas essa necessidade de solução, como a tutora trouxe, e isso pode acabar atrapalhando o trabalho investigativo a ponto de colocar em risco o processo. Então, provas digitais, por exemplo, elas precisam ser preservadas dentro de uma cadeia de custódia. Porque não adianta pegar a pessoa, abrir o celular e achamos você é o culpado. Porque essa pessoa vai responder um processo criminal e vai ter a possibilidade de se defender. Então, o que a gente vê, às vezes, a investigação, como a doutora trouxe, a investigação precisa ser bem feita para que a sociedade tenha a resposta que ela quer. Não é a resposta em primeiro lugar, sem uma investigação bem feita, para pôr em risco o processo. Aqui Tem a gente... muita burocracia. Isso que as pessoas não entendem. Que não é que o perito vai lá na casa do cara, abre e fala, doutor, é o cara, prende. Não, precisa de um mandado judicial. O delegado tem que justificar, tem que mandar pro juiz, o juiz tem que autorizar, tem que voltar, tem que ir lá buscar, tem que mandar pro perito, tem que fazer auto de apreensão, tem que fazer requisição de exame. Porque se não tiver tudo isso, não é Vira válido uma a prova. bagunça, não vale. O advogado chega lá na fase de processo e fala, ó, o rito processual não foi cumprido, isso aqui não vale. Tira do processo. E o que você falou é extremamente importante. Não pode haver quebra da cadeia de custódia Exato. das Sim, provas. isso Porque tudo é a burocrático. manipulação das provas. Então, as provas, elas têm que ter exatamente de forma rigorosa, elas devem estar intactas. Não pode haver manipulação dessas provas. O que significa quebra de custódia? Quebra de custódia é a prova não chegou diretamente da forma como estava até a perícia. Determinada ali pelo delegado de polícia, vai até a perícia. Houve uma confusão no meio do caminho até chegar para avaliação dessa prova. Um outro ali. policial colocou o celular ali, deixou ali para alguém pegar. Outro policial abriu, Manipulação. ligou, manipulou. E o Apagou. perito apagou. Ou colocou coisa ali. Né? Às vezes só abriu por curiosidade. Já não pode. E o perito, ele é obrigado, de acordo com o CPP, a colocar o estado que estavam as coisas quando chegou na mão Exato. dele. Sim. A gente, não é que, o perito dedo duro. Não, a gente é obrigado. É a lei que Faz determina. parte do processo. Faz parte. É um Do capítulo do processo laudo. democrático. Sim. Porque há sempre a possibilidade daquele que é apontado como principal suspeito, autor do crime, ter condições de apresentar uma defesa. Eu vou explicar para vocês como funciona um pouquinho uma defesa criminal. O réu, ele tem o direito do contraditório e da ampla defesa, ele tem direito a constituir um advogado e questionar as provas e a imputação do Ministério Público. Então, o nosso trabalho, quando contratados para defender, é justamente buscar a melhor condição para o nosso cliente. Então, vou dar um exemplo muito prático aqui. Uma extração de celular. A polícia teve acesso a uma conversa de WhatsApp, uma fala. A defesa e o réu precisam ter acesso a qual contexto que essa fala foi tirada para poder se defender. Isso também faz sentido com a cadeia de custódia. Então, se vamos usar o WhatsApp desse segurança dizendo que ele teve uma conversa e essa conversa é incriminatória para ele. O Ministério Público está decidindo denunciá-lo por homicídio, porque essa conversa específica, ela dá autoria a ele. Então, a defesa dele, ele precisa ter acesso a quando essa conversa foi extraída, quem era o interlocutor, qual que é o antes e o depois daquela fala, porque isso tudo é um direito do réu em ter um processo justo em relação a ele. E todos nós também podemos ser réus num processo criminal. E se nós formos, nós também temos que ter os nossos direitos preservados por intermédio de advogado. E se não for por um advogado constituído, vai ser a Defensoria Pública que vai fazer esse trabalho. Porque todo mundo tem direito a se defender. A gente teve alguns depoimentos dos seguranças que estão sob sigilo. 4 deles ficaram em silêncio na delegacia. E um dos suspeitos não foi localizado. Então, como que uma pessoa pode ficar em silêncio num depoimento? Sim. Pode. Pode. É ter o direito constitucional do silêncio. Agora, veja, até falando da investigação,
essa pessoa que se evadiu, ela começa a abrir margem para uma decretação de prisão, temporária ou preventiva, que cabe uma prisão no curso de uma investigação. Então, é lógico que os investigados também precisam ter um certo cuidado no curso da investigação, porque eles também podem se autoincriminar, né? Não, o silêncio não vai ser autoincriminatório, mas talvez essa fuga, essa ausência de comparecer à intimação, isso pode ser prejudicial para ele. Mas, na prática, o silêncio é incriminatório. Ele incrimina, sim. Na prática, né? o silêncio faz com que aquele que está sendo apontado como o principal suspeito da prática criminosa não utilize esse momento para que o delegado não conclua ele como o principal autor do crime. Existe ali o convencimento, o indiciamento. O indiciamento é único e exclusivamente prerrogativa do delegado de polícia, que é o convencimento do delegado que aquele ali foi o principal autor do crime. Uhum. E, claro, se aquele que está perante o delegado permanece em silêncio, ele não contribui, inclusive, para sua própria defesa. O delegado de polícia, ele não atua para nenhum polo do sistema de justiça criminal. Ele não atua para acusação e ele não atua para defesa. Mas, muitas vezes, o que é colhido na prova, na parte pré-processual do inquérito policial, serve de forma robusta como elementos de defesa no processo. Sim. Por quê? Porque a gente atua de forma imparcial, buscando a verdade possível desse crime que ocorreu. Então, quando aquele que está sendo apontado como criminoso, o principal autor do crime, fala, não vou falar, algo tá estranho. Agora, pera. Mas uma pessoa pode ser obrigada a falar Não. ou uma pessoa pode ser culpada sem falar absolutamente nada? Quem Tem algum momento? Quem preside a investigação é o delegado de polícia. Ele é o dono daquela parte pré-processual opinativa. Ele vai concluir se houve ou não a prática criminosa, se tem ou não a materialidade do crime e se há ou não um principal suspeito e, inclusive, indiciamento. Nessas investigações, que, claro, serve muito com a parte técnica, pericial, que também corroborada com a prova testemunhal, com as provas testemunhais, que é o depoimento tanto da vítima, das testemunhas e do próprio réu, no caso o investigado, ali o delegado vai se convencer ou não. Primeiro, se houve crime, se aquela situação foi um fato criminoso. Como se houve crime? Às vezes uma morte não é uma morte criminosa, às vezes não é um homicídio, às vezes foi uma morte acidental, às vezes foi um suicídio. Então, ele vai se convencer se há uma materialidade de crime e se há um principal suspeito. Se aquele que está sendo apontado automaticamente fala, não quero falar, algo está estranho, é óbvio. Apaga os dados do celular e não quer falar. O que... É estranho, né? E aí não pode ser usado como prova, mas... E nós como delegados de polícia, é muito mais fácil que a gente prenda alguém, principalmente em flagrante, do que não prender. E quantas vezes, ouvindo aquele que estava sendo acusado, houve ali com todo o ato justificado, com toda a justificativa técnico-legal, o não encarceramento em flagrante, somente a instauração de inquérito para investigações pormenorizadas, porque não me convenceu que ele era o autor do crime. Você entendeu? Sim. Porque ele mostrou com dados muito ricos que não tinha congruência apontá-lo como o principal suspeito. Ali ele teve Porque o delegado de polícia é o primeiro garantidor da legalidade da justiça. O delegado de polícia, todo mundo fala, ai, não vai me prender, hein? Não é essa a principal função do delegado. A principal função do delegado é investigar, não é prender. Então, se ele não faz jus, não exerce esse direito de estar numa autoridade isenta, imparcial, de mostrar que está de forma equivocada sendo apontado como principal suspeito, claro que algo está estranho. E constitucionalmente o silêncio não pode condenar ninguém. Vai lá. Então, passou o processo todo em silêncio. Alguma prova da autoria precisa ter. Não é o fato dele estar em silêncio que o juiz vai achar estranho e vai condenar por conta disso.
Então, o silêncio, constitucionalmente falando, ele não pode ser usado em desfavor da pessoa, do réu. Mas o que a doutora está trazendo é que no curso da investigação também é oportunizado, por muitas vezes, por um bom delegado de polícia, que a defesa se manifeste. Até, às vezes, por um arquivamento dessa investigação em relação àquela pessoa, ou um não indiciamento. Então, como a doutora está trazendo, se eventualmente um investigado ele tem provas claras de que ele não está... Aquele dia eu não fui trabalhar no autódromo porque eu estava de licença médica. Ele já falou Estou alguma coisa. investigado. Então, ele tem como corroborar, ele está colaborando. Agora, se eventualmente ele ficou em silêncio, nesse momento o delegado de polícia pode indiciar porque ele achou estranho. Porque ele está achando indícios mínimos de autoria. Não, tem que ser indício suficiente. Suficiente de autoria. Provas de materialidade e indícios suficientes de autoria. E o Ministério Público também vai denunciá-lo. Agora, numa condenação criminal, o juiz não vai poder condenar dizendo é estranho ele ficar em silêncio. O juiz vai precisar de provas reais dessa autoria para poder condenar. Porque, diante da fragilidade de prova, o juiz deve absolver. E o porquê aquele que é inocente dispensaria provar, dar materialidade consubstanciada no inquérito policial da sua inocência? O corpo foi encontrado com as mãos para cima, com o capacete virado e rastros de terra no rosto, o que acaba levantando a hipótese que ele foi colocado no buraco, até porque não tinham pegadas, né, naquela área de de obra. E o crime é considerado de difícil elucidação, mas não impossível, certo? Não impossível. Tanto é que estamos chegando nesse desfecho. Né? Várias linhas de investigação já foram descartadas e o cerco está fechando. Eu não tenho dúvida que o DHPP, temos a doutora Ivaldo, o doutor Fernando, o doutor Rogério, que são extremamente competentes. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre a competência deles. Eles vão fechar esse caso. Tá? Por pouco tempo aí a gente vai ter uma resposta contundente, robusta e um desfecho para esse crime que está aí atormentando, né, há tanto tempo. Exato. Agora, o laudo pericial aponta que Adalberto morreu por asfixia, possivelmente por esganadura ou compressão torácica. Sim. Escoriações no pescoço sugerem violência física, até porque era muito pequeno, né, o espaço que ele estava. Então, a compressão poderia até ser em decorrência do próprio espaço. Sim, do confinamento, né? Aquele espaço ali impede o movimento normal do tórax e aí vai caindo oxigenação, caindo pressão e assim vai causando a morte. Como dissemos, a polícia ainda aguarda laudos de exames em celulares, computadores e análise de resíduos, além das gravações de câmeras para reconstituir a dinâmica do crime. Nenhum dos suspeitos foi formalmente indiciado pelo homicídio e não há prazo para a conclusão desse inquérito. Não há prazo, mas eu acredito que em pouco tempo, em breve a gente vai ter uma resposta contundente. Ótimo. Agora, o que ainda poderia ser feito, né, para a gente ter um desfecho justo e transparente? O que você, na sua opinião, como perita, acredita que falta? Olha, a gente precisa dessas respostas, né? Dessas degravações. Quais respostas? Dos equipamentos que foram apreendidos, das câmeras de segurança, né? A gente já tivemos vários exames laboratoriais aí, que foram até divulgados pela mídia, né? Só que assim, uma Já degravação... Ela pode demorar, porque são muitos dados apagados, dados em nuvem, né? Localizar as herbes, onde essas pessoas estavam naquele período. Então, tudo isso leva tempo. E é possível precisar a hora da morte dele? Sim, o médico legista precisou ali, por volta de 24 horas, né, do encontro, se eu não me engano, foi por volta de 24 horas, com base nos fenômenos cadavéricos que foram encontrados, né, estado de rigidez, manchas de hipóstases e etc. Né? Dessa mesma forma, nesse exame necroscópico, que se chegou a essa causa-mortes, de sufocação por compressão do tórax. Né? Analisando ali as escoriações, as marcas que tinha no corpo, se chegou à conclusão de que possivelmente houve um mata-leão. Ele foi mobilizado com um mata-leão. O local do crime, todos aqueles vestígios nos dizem que tinha mais de uma pessoa. Então, a gente vai encaixando essas pecinhas do quebra-cabeças até montar o quadro completo.
né? Ou o mais completo possível. Tem um comentário aqui do Boris, e talvez a delegada Raquel até possa me ajudar a esclarecer, porque ele comenta: esse crime acredito que vai ficar sem solução. Não deveriam ter deixado a obra continuar em meio a uma investigação. Infelizmente, a polícia fraquejou nessa. Delegada? Não, eu não acredito que ficará sem conclusão. Eu acredito que a polícia é muito técnica. Inclusive, o DHPP é um dos departamentos que é mais respeitados, não só do Brasil, como do mundo, em relação à investigação de crimes de homicídio. Temos policiais do mundo inteiro que vêm para o Brasil, para o estado de São Paulo, para o intercâmbio desse know-how de investigação de polícia judiciária. Mas, claro, é necessário... são muitas pessoas no entorno suspeitas, né? São muitos suspeitos. Então, é necessário o depoimento de muitas pessoas. É muito trabalhoso quando a gente fala. Mais de 100, né, seguranças que foram ouvidos. Não só também aquele entorno pessoal das pessoas que estavam no local, na festa. Então, existe aí uma série de meandros a serem solucionados, mas está extremamente avançado esse caso. Sim, e essas Jamais, pessoas né, são ouvidas mais de uma vez, inclusive. Não é uma vez só. Às vezes chama, incongruência, chama de novo e chama de novo. Tudo isso faz parte da porque técnica a verdade de investigação. é verdade, vai continuar sempre sendo a verdade. Se a pessoa muda alguma coisa... E câmeras, né? Porque hoje em dia a gente tem câmera de segurança em muitos lugares e é um local público, como a doutora disse, uma festa, um autódromo. O que me causa desconforto é realmente as câmeras têm que mostrar algo. O sangue feminino no veículo que ainda não foi identificado, Sim. mas pode... Parece que acho que já foi, né, identificado o sangue feminino. Foi identificado Que não é da esposa, né? Que não é da esposa. Então, a gente ainda pode ter alguma novidade aí nesse caso. É que tem outras situações ali que a polícia não está revelando. Sob sigilo, né? Mas situações pessoais em relação... Talvez até a polícia não esteja revelando para que não afugente outras pessoas que estão ali envolvidas na situação. Mas são situações realmente que mostram que não havia um casamento tão harmônico assim, digamos. Olha só. E a doutora, como falou muito sobre investigação... A polícia também faz uma investigação sigilosa, né? Para que as pessoas não coloquem em risco, né? Muita gente acha que nós, como advogados, temos acesso a tudo na investigação e nem sempre é assim. A polícia tem que preservar algumas informações para que a investigação não se... Né? Veio uma injustiça e aí... foi essa pessoa. Pronto. Procedimentos cautelares, né, doutora, de investigação, um pedido de prisão, por exemplo, não vai ser de conhecimento público, porque senão a pessoa vai fugir. Então, algumas coisas precisam ser preservadas para que a polícia chegue no... Mas você sabe que tem delegado ou delegada de polícia que avisa na imprensa: vou representar por uma temporária. Ainda tem... Dá dianteira pro cara. Por mais absurdo que seja, representar uma temporária é prender. Não é tão incomum. Vou pedir uma prisão pro juiz. É isso que ela... É tão incomum essas pérolas, infelizmente. Por isso que eu penso que processos midiáticos, investigações midiáticas, elas sempre precisam de muita cautela de todos os operadores do direito ali envolvidos. Tanto o juiz, quanto o promotor, quanto o delegado de polícia e advogados, assistente de acusação ou defesa. Porque a mídia acaba forçando, né, a população quer uma resposta, e alguns procedimentos podem ser mal feitos, como a gente falou aqui nesse caso a caso, e pode pôr em risco. Então, as pessoas precisam ter calma, porque tá todo mundo trabalhando, e uma hora vai chegar um desfecho desse caso. Eu tô extremamente curiosa. Posto, vai chegar sim. E, claro, né, gente, a justiça é sempre a justiça, e a justiça será feita e crime nenhum vale a pena. Então, que fique claro, eu gostaria de dar uma boa noite para vocês e pedir o contato de vocês, por favor. É Alessandra _ Perícia Criminal no Instagram. Ótimo.
Bom, meu nome é Ana Carolina Badaró, eu sou advogada, criminalista, especialista em direito penal e processo penal. E no Instagram eu sou a sua criminalista. Delegada Raquel. Dá para me localizar como delegada Raquel no Instagram ou Raquel Galinatti com 2 L's. Olha, e a delegada faz umas postagens extremamente interessantes. Eu curto todas. Sou sua fã. Eu também sou fã sua. Um grande beijo a todos vocês e até amanhã com mais um Caso a Caso.